Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É com alegria e entusiasmo que vamos começar o nosso devocional diário. E o nosso tema de hoje é quando a pressa precede a sabedoria. Um tema, no mínimo, intrigante. Acredito que vamos tirar muitas lições desse tema se aproveitarmos o que o Espírito Santo tem a nos dizer sobre isso. Então, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Abre seus ouvidos ao que o Espírito Santo vai trabalhar em nossa vida no decorrer desta mensagem. Vivemos numa época de velocidade, decisões em segundos, respostas imediatas, emoções que viralizam. A palavra de Deus nos adverte que agir sem reflexão é perigoso e pode nos desviar do caminho que o Senhor traçou. Podemos conferir isso em Provérbios 19, dos versículos 1 a 3. Vamos conferir? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A astúcia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Amém? Hoje queremos entender por que somos precipitados. Aprender com quem também foi impulsivo, o apóstolo Pedro. Descobrir como o Espírito Santo nos conduz ao fruto chamado domínio próprio. Nossa meta é sair daqui mais conscientes, mais sensíveis à direção de Deus e mais capazes de escolher com sabedoria. Acredito que é muito sábio de nossa parte buscar sabedoria. Vamos lá? Muitas vezes nos perguntamos por que em determinadas situações, acabamos agindo de modo precipitado, tomando decisões apressadas, das quais acabamos nos arrependendo depois. O livro de Provérbios, referência de sabedoria milenar, nos oferece um diagnóstico preciso. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Essa afirmação revela que a pressa nas escolhas não é apenas uma questão de estilo pessoal, mas um caminho perigoso que pode trazer consequências negativas para a nossa vida. Existem razões concretas que explicam esse comportamento e, ao compreendê-las, podemos buscar formas de agir com mais ponderação e sabedoria. Para isso, vamos fazer um paralelo da trajetória de Pedro, um dos discípulos mais conhecidos de Jesus, com a vida cristã cotidiana. Sua jornada representa de maneira poderosa muitos de nossos próprios dilemas e contradições, enquanto buscamos viver uma fé autêntica. Seu amor por Jesus era sincero, mas frequentemente sua impulsividade o levava a erros e equívocos. Ao examinarmos 5 episódios marcantes da vida de Pedro, percebemos que suas experiências funcionam como um verdadeiro espelho das nossas próprias falhas e desafios. Cada episódio revela facetas do comportamento humano que permanecem atuais, nos convidando à reflexão e ao crescimento. Vamos ao primeiro episódio? Ele está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. O episódio em que Pedro desembainha a espada e fere Malco, ao presenciar a prisão de Jesus, ilustra perfeitamente o zelo sem discernimento. Pedro estava motivado por um profundo amor e desejo de proteger o mestre, mas acabou agravando a situação por agir de forma precipitada. Este comportamento é facilmente reconhecido em nossas vidas. Quantas vezes, movidos pela ânsia de defender alguém que amamos, acabamos usando de palavras duras, tomando atitudes impensadas e até mesmo criando conflitos desnecessários. Em vez de solucionar, exacerbamos os problemas. É preciso aprender a distinguir o zelo genuíno do impulso inconsequente, buscando sabedoria antes de agir. Muitos de nós agimos como Pedro, se deixando levar pela emoção, precipitando-se por impulsividade emocional.
Essa impulsividade é talvez uma das principais causas da precipitação. Sentimentos intensos, como raiva, medo ou entusiasmos, podem assumir o controle sobre nossa razão, levando-nos a agir sem pensar nas consequências. Quando permitimos que as emoções governem nossas ações, a escolha é quase sempre imediata, movida pelo calor do momento e frequentemente errada. A ausência de pausa para refletir pode transformar um simples desentendimento em uma ruptura ou um momento de euforia em uma decisão impensada. Aprender a reconhecer e administrar emoções é essencial para evitar decisões precipitadas. O próximo episódio da trajetória de Pedro, que nos ajuda a refletir, está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 29 a 30. Esta passagem nos faz pensar na necessidade do autoconhecimento para evitar atitudes precipitadas. Vamos ver a passagem? E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" A cena em que Pedro caminha sobre as águas, sustentado pela fé, mas afunda ao sentir o vento, é emblemática. Inicialmente ele demonstra coragem e confiança, mas diante das dificuldades e de suas limitações, vacila e perde o foco. Essa mesma dinâmica se repete frequentemente em nossas jornadas. Começamos projetos, sonhos ou ministérios com entusiasmo e esperança. Muitas vezes nos supervalorizando e não convidando o Senhor para participar do projeto. Mas ao primeiro sinal de desafio ou adversidade, somos consumidos pelo medo, pela dúvida e pela desistência. A fé em nossa força de vontade é importante, mas é a perseverança na fé em Jesus que nos permite atravessar as tempestades. O convite é cultivar uma confiança que persiste mesmo quando o cenário é desfavorável. Quando não conhecemos nossas limitações, nossas capacidades e nossos valores, há uma tendência de prometer mais do que podemos cumprir, assumir compromissos para os quais não estamos preparados, ou embarcar em projetos sem consultar ao Senhor, baseando-se na nossa vontade e avaliação equivocada de nossas capacidades e limitações. O desconhecimento de si mesmo nos torna vulneráveis a expectativas irreais, tanto nossas quanto dos outros. O autoconhecimento é um processo que exige honestidade e disposição para olhar para dentro, reconhecer fraquezas, valorizar potencialidades e fazer a vontade de Deus em detrimento da nossa vontade. Sem o autoconhecimento e sem a vontade de Deus, agimos como quem caminha às cegas, tropeçando nas próprias decisões. Vale ressaltar que a falta de autoconhecimento nos leva também a fazer, assim, de forma precipitada, promessas que não se sustentam. E Pedro também fez isso. Podemos conferir no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 33 e 34. Vamos ver? Ele, porém, respondeu: "Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte." Mas Jesus lhe disse: "Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante." Pedro, impetuoso, promete lealdade incondicional, mas diante da pressão, nega Jesus 3 vezes. Esse episódio revela a ilusão de confiar excessivamente em nossas próprias forças. Na vida cotidiana, prometemos mudanças, fidelidade ou hábitos melhores, mas diante das dificuldades reais e da necessidade de se encaixar nos padrões que a sociedade impõe, falhamos. Falhamos frequentemente. Agimos de forma precipitada para nos encaixar em padrões sociais, agradar pessoas ou manter um status diante dos outros. O desejo de aceitação pode ser tão forte que passamos a tomar decisões que não condizem com os nossos valores, apenas
para atender expectativas externas. Essa pressão pode surgir em ambientes profissionais, entre amigos, familiares ou redes sociais. O medo de perder espaço, de ser rejeitado ou de parecer inadequado nos leva a agir sem refletir, priorizando o olhar alheio em detrimento da nossa própria consciência. Por isso, é fundamental desenvolver um senso crítico cristão, influenciado pelo Espírito Santo, para que nossas escolhas reflitam quem realmente somos, filhos de Deus. O problema maior não é a queda em si, mas a autossuficiência que nos impede de depender verdadeiramente de Deus. Reconhecer nossas limitações é o primeiro passo para buscar auxílio e força na fonte certa, tornando-nos humildes e receptivos à graça de Deus. Outro exemplo das atitudes de Pedro, que reflete bem ações impulsivas cometidas por nós, está em Mateus 17:4, no evento da transfiguração de Jesus. Vamos ver? Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Durante a transfiguração de Jesus, Pedro deseja construir tendas para preservar aquele momento. Um momento extraordinário, é verdade. Esse desejo de perpetuar e controlar experiências espirituais é comum. Transformamos vivências marcantes em rituais fixos, rituais controlados ou objetos, tentando reviver o passado em vez de seguir adiante. Deus, no entanto, nos convida a viver uma fé dinâmica, aberta ao novo, sem ficar presa ao que se foi. O verdadeiro crescimento espiritual ocorre quando o direcionamento e o controle não são nossos, e sim quando permitimos que o Espírito Santo nos conduza além do instante vivido, confiando que há mais a experimentar. O desejo de controlar tudo à nossa volta é outra armadilha que conduz à precipitação. Muitas vezes tentamos aprisionar o sagrado, eternizar momentos felizes ou antecipar processos que pertencem ao tempo de Deus. A ansiedade por resultados imediatos nos impede de respeitar o ritmo natural das coisas, levando-nos a tomar atitudes apressadas. Aceitar que nem tudo está sob nosso controle e que há um tempo para cada propósito é um exercício de humildade e fé. Submeter-se ao processo divino requer confiança, paciência e a compreensão de que cada etapa tem seu significado. Curtiu? Ainda temos mais uma experiência de Pedro, uma experiência útil à mensagem de hoje. Quando Pedro foi repreendido por não entender o plano de Deus. Está em Mateus 16, 22 a 23. Vamos lá? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando Pedro tenta impedir Jesus de cumprir o plano divino do sofrimento e redenção, ele age segundo a lógica humana, querendo evitar a dor a todo custo. Quantas vezes nós mesmos tentamos ajustar o plano de Deus conforme nossas preferências e conforto? Buscamos atalhos, evitamos sacrifícios e muitas vezes resistimos aos processos que nos provocam crescimento. No entanto, a história ensina que o amadurecimento espiritual frequentemente passa por caminhos dolorosos, por caminhos desafiadores. Aprender a confiar na sabedoria divina é reconhecer que o sofrimento pode ser instrumento de transformação. Por fim, a ausência de direção espiritual faz com que decisões importantes sejam tomadas sem oração, sem escuta atenta ao que Deus deseja para nós. Quando deixamos de buscar orientação divina, nos afastamos da fonte de sabedoria e nos tornamos mais suscetíveis ao erro. A prática da oração e da escuta da palavra nos ajuda a discernir o melhor caminho, evitando que sejamos levados pela pressa ou pela confusão interna.
A direção espiritual é um convite à reflexão, ao diálogo com o sagrado e ao amadurecimento das escolhas. Vale ressaltar que existe um antídoto para a prática da impulsividade ou da pressa que precede a sabedoria. A verdadeira transformação do ser passa essencialmente pela atuação do Espírito Santo. O livro de Gálatas, capítulo 5, nos recorda que entre os frutos do Espírito destaca-se o domínio próprio. Este fruto não é resultado apenas de disciplina pessoal ou mera força de vontade. Trata-se de uma obra divina, realizada em quem se rende de coração aberto à presença de Deus. Dito isso, esse antídoto é resultado de 3 hábitos selvagens, saudáveis. Vamos ver? Primeira, buscar a direção do Espírito Santo. Colocar nossas decisões diante de Deus em oração, cultivando a disposição para ouvir sua voz. Essa voz divina traz paz e convicção, servindo de guia, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente iluminado. Muitas vezes, o amadurecimento espiritual se revela na capacidade de esperar com confiança quando não há clareza imediata, demonstrando dependência do cuidado de Deus. 2. Desenvolver o domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade gerada pelo Espírito de governar os próprios impulsos. Trata-se de aprender a responder com sabedoria, em vez de reagir por instinto, e de cultivar perseverança diante de provações e desafios à fé. Esse autocontrole não exclui as emoções humanas, mas ensina a canalizá-las de forma saudável e madura, promovendo relacionamentos mais harmoniosos e escolhas mais ponderadas. 3. E por último, as práticas espirituais como a oração diária, o estudo das Escrituras e a comunhão com outras pessoas de fé. Essas práticas tornam o coração mais sensível à condução do Espírito. Essas disciplinas criam um ambiente interno onde a voz de Deus pode ser discernida com mais clareza, tornando-nos menos suscetíveis a pressões emocionais e circunstanciais do cotidiano. Vale lembrar que Pedro, quando passou a ser cheio do Espírito, deixou de ser refém do medo e do zelo desordenado, permitindo que suas ações fossem guiadas por sabedoria e equilíbrio. Da mesma forma, todo indivíduo pode experimentar essa metamorfose interior. O Espírito torna impulsividade em discernimento prático, conduzido a uma vida marcada não só por reações momentâneas, mas por ações pautadas na direção, paz e domínio vindos de Deus. Amém? Amados irmãos, espero que esse tour que fizemos nas experiências de Pedro tenha nos confrontado e nos motivado a buscar o Espírito Santo, o domínio próprio e passar a agir com mais sabedoria e menos emoção. No mais, com carinho e fé, resta-me dizer que eu fico por aqui e até amanhã.